Bem-vindos com todo o meu carinho a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa que é feito para você que gosta de arquitetura, construção, decoração, tendências. Sempre tem um tema especial aqui toda terça e toda quinta-feira às 8 da noite para vocês. Hoje o programa é super especial. Vamos trazer um tema que eu tenho certeza que todo mundo fica muito curioso. E eu já apresento para vocês, falando aqui do nosso tema, né? O que é o futuro, como vai ser o futuro das casas, como que a arquitetura vai estar projetada. Então, meu convidado de hoje estudou sobre tudo isso e vai trazer inclusive algumas dicas aqui para nós, para quem está em casa nos assistindo, para quem está no Facebook, dicas e ideias diferenciadas que a gente pode até aplicar aí no dia a dia e também conhecimento. E hoje eu trago ele, Gustavo. Ele tá assim, olha, fresquinho na arquitetura, vai contar tudo para a gente sobre o nosso tema. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Que bom, eu que te agradeço. Se sinta bem à vontade. Tenho certeza que você trouxe várias coisas aí para a gente e é muito bom nós aprendermos. É tão diferente a gente pensar no futuro. Gente, como é que vai lidar as crianças com o mundo, com a arquitetura? Como será uma casa no futuro? Nossa, do que será a nossa nova geração aí, nascidos de 2010 para cá, como que vai ser o comportamento deles? Nós não sabemos, mas o mundo está mudando assim, velocidade que para acompanhar é muito difícil. Então, o Gustavo trouxe uma primeira foto, Cezinha vai colocar para a gente. Coloca a Cezinha aqui, olha gente, só de olhar você fala, meu Deus, o futuro chegou. E é bem diferenciado esse futuro. Olha, conta pra gente, Gustavo. Essa é uma foto criada por inteligência artificial, uma imagem criada por inteligência artificial, e mostra um pouco sobre as cidades do futuro. A gente consegue observar que tem bastante forma orgânica, bastante vegetação. Ela foi criada por um arquiteto de Nova Delhi, indiano. Eu trouxe mais algumas imagens, depois ao longo do programa a gente vai conseguir analisar outras imagens desse arquiteto. Que ele brinca, né, com o futuro, como que o futuro vai ser, como que a gente vai trazer a nova arquitetura. E com auxílio sempre da inteligência artificial. Gente, o que deixa a gente bem assim uma incógnita, né? O verde, a vegetação que é tão importante, a nossa amada mãe natureza, como que vai ser no futuro? Então essa foto está mostrando aí que diferente, né? Eu espero que realmente a natureza esteja mais próxima de nós. Eu vejo, Gustavo, que a criança, ela sendo educada a estar com a natureza, ela fica bem diferente, ela vai querer isso na casa dela e cabe a nós, né, ir motivando elas nisso, né? E esse outro projeto, conta pra gente. Também é uma imagem criada por inteligência artificial, que mostra bastante forma orgânica também. O desafio que a gente tem para a arquitetura com essa inteligência artificial é unir essa inteligência artificial aos nossos projetos. É claro, essa é uma concepção, uma ideia inicial, a gente ainda está com uma inteligência artificial muito embrionária, né, muito no início. No futuro a gente vai conseguir criar esse tipo de edifício, esse tipo de construção com uma inteligência artificial, vai colocar o nosso programa de necessidades nela e aí ela já vai dar um aspecto, o estilo que a gente quer, de acordo com nossas palavras. E também eu acredito que isso seja gerado muito rapidamente e se o cliente aprovando, no mesmo dia vai para as empresas governamentais, já vai ser aprovado o projeto e como tem essa bastante curva, a mão de obra para isso possivelmente será feito por uma impressora 3D gigante, né? Robôs fazendo essa casa, projetando essa casa. Uau, gente, que diferente, né? Tem inclusive, Gustavo, uma pergunta para você. Qual será o principal desafio?
O principal desafio para arquitetura no futuro é incluir esse sistema de inteligência artificial, porque como a gente viu, aquelas imagens são geradas apenas com palavras. Então a gente conseguir unir e possivelmente trazer esses softwares cada vez mais para modelagem 3D, para concepção de projetos, estruturas, esse realmente vai ser o principal desafio em si da arquitetura com a inteligência artificial. Perfeito. E essa questão robótica também, né? Porque hoje a gente está acostumado a conversar com as pessoas, você imaginar que daqui a pouquinho um robô vai fazer a casa é bem diferente. Tem um artigo que a gente tem hoje, que foi feito por uma empresa multinacional britânica. E lá eles falam, tem algumas projeções para o futuro daqui a 30 anos, que terão construções que serão feitas com toda a parte de estrutura, materiais leves, novos tipos de materiais serão feitos por robôs. E toda a parte, né, de vedação, cobertura será feita por impressoras 3D gigantes. E o papel do ser humano será apenas por supervisionar essas obras. Inclusive, dizem que talvez nem o papel do ser humano será necessário, porque possivelmente serão drones que vão fazer essa vistoria. Esses próprios drones conseguem mandar uma programação para guindastes automatizados. Então, assim, eles conseguem prever erros antes que aconteçam, né? Algo que o ser humano é falho, o ser humano vai errar. A máquina vai minimizar esse tipo de erro. Então, assim, o futuro, a gente tem que saber trabalhar com ele, porque muitos empregos vão deixar de existir no futuro. É claro, não é uma coisa para daqui 10 anos, mas dizem que 47% dos empregos hoje serão substituídos por robôs ou inteligência artificial. Inclusive, as crianças que nascem hoje, né, a geração alfa, elas terão trabalhos que ainda nem existem. Então, assim, tem cerca de 60% dos trabalhos que vão existir no futuro ainda não existem hoje. Por exemplo, incrível, talvez um cozinheiro de dados ou um consultor de criptomoedas. Então, tem bastante coisa voltada à tecnologia que a gente tem que se preparar. Estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio, no nosso programa Madel Lado a Lado, Gustavo. Ele que trouxe assim várias fotos. Nós estamos falando sobre a arquitetura no futuro. Quais são os desafios? Tem tanta coisa mudando tão rapidamente. O exemplo é as vacinas. Então, como que a gente se adequa a isso? Gustavo vai falar mais um pouquinho para a gente. Cezinha vai colocar mais uma foto para a gente. Essa imagem também traz aquilo que eu tinha dito no bloco anterior. Como que a gente consegue linkar a inteligência artificial com as construções? E a gente consegue já analisar para o futuro que as construções, né, uma tendência que está vindo de mercado, elas serão muito mais linkadas com a natureza. Terá muito mais verde, muito mais formas orgânicas, que isso traz o conforto, o aconchego do lar, né, da natureza. Como a gente cada vez mais está ficando em casa, muitas pessoas estão tendo os home offices, né, os trabalhos em casa. Então, toda essa natureza, essa vegetação, essas formas orgânicas trazem um conforto para o nosso lar. Eu achei incrível. Essa é uma imagem, né, uma construção já feita. Ela foi feita utilizando sistemas paramétricos, já com auxílio de inteligência artificial, com softwares BIMs, né, além da inteligência artificial. O que são esses softwares BIMs? Na faculdade, muitos de nós arquitetos tivemos a formação de aprender AutoCAD, SketchUp. AutoCAD é um programa para plantas, né, técnicas, vistas técnicas, e o SketchUp é para modelagem 3D. Só que esses programas já estão defasados. Então, o papel do arquiteto é sempre estar se atualizando, sempre ver as tendências e inovações de tecnologia. Então, esses softwares BIMs, eles já fazem toda a planta baixa num único programa e você já consegue ver o 3D dele, além de
trazer tabelas de orçamentos, toda a parte de estruturas, identificar possíveis erros em obra, minimizando custos. Então, assim, a inteligência artificial veio para ficar e a gente tem que saber utilizar, né? Além desses softwares BIMs que já são o atual do mercado, né? A gente utilizar esses softwares, a gente tem que saber também integrar a inteligência artificial nos nossos projetos arquitetônicos, nas concepções de projetos. Pode passar a próxima imagem, para a gente poder falar um pouco mais. Essa daqui também é uma imagem feita por IA, né, por inteligência artificial. Aqui a gente vê, né, toda uma arquitetura concebida dentro de um espaço, dentro de uma montanha, né, a gente pode dizer assim. São imagens que são criadas por inteligência artificial, então a gente consegue ter diversas ideias, diversas inovações. Antes as inovações a gente conseguia ter a natureza como a nossa inovação, né? A gente trazia aspectos da natureza para casa. Aí depois a gente utilizava muitos livros, né? Imagens de livros, revistas. Depois os arquitetos evoluíram, agora é muito na internet, pegar conceitos arquitetônicos de outros arquitetos. E hoje a própria inteligência artificial, com simples palavras, consegue gerar todas essas novas ideias, para a gente conceber esses novos projetos. Nossa, que incrível. Essa também é uma outra imagem. Como a gente pode analisar, a gente sempre vai ter alguma forma orgânica nesses edifícios. Como o Burj Khalifa, lá de Dubai, ele tem uma forma orgânica, ele foi inspirado nas pétalas de uma lótus. Essa forma orgânica permitiu que ele conseguisse atingir mais de 800 metros. Por quê? Ele consegue ter o vento passando por ele sem danificar a estrutura. Então, as formas orgânicas, como as árvores, que são gigantescas, né, e conseguem ter todo o balanço com o vento, então a gente consegue trazer isso também para a arquitetura, para o vento não danificar as nossas estruturas e cada vez a gente chegar com construções mais altas, edifícios mais altos. Nossa, é muito incrível. Essa é um exemplo de uma impressora 3D. Então, esse é um dos futuros da arquitetura, né? Construções feitas todas por robôs. Então, o concreto passa por toda essa estrutura, né, da impressora e ela vai construindo parede por parede. Acho que o desafio hoje, atualmente, das impressoras 3D de casa, é trazer o elemento ser realmente bonito, né, agradável, porque ele fica meio limitado ainda, por conta que está surgindo essa tecnologia, né? A gente está começando agora a ver essa tecnologia no mercado. Ali já é como se fosse um robô fazendo as coisas direitinho? Sim, ali tem guindastes, né? Tem tanto a impressora 3D, mas ali a gente consegue ver um guindaste também nela, né? Pegando as telhas e colocando em cima das paredes da alvenaria. Nossa, que incrível, né? Tem a próxima imagem também. Tá vendo? As formas, a impressora 3D tem essa limitação ainda hoje, de trazer algo realmente bonito. É totalmente diferente uma construção feita por impressora 3D, mas que seja bem agradável, ainda a gente falta evoluir, né? Mas para isso ainda precisa de muita expertise de programação. Então, os arquitetos, as próximas formações dos arquitetos, a gente vai ter que ter a questão da programação no nosso currículo também. Olha que importante isso, né? Então já fica a dica aí para todos. Tem uma perguntinha aqui para você, Gustavo, do senhor João. Ele pergunta como que a gente pode se preparar para essa tecnologia toda. Tem uma resposta para isso? Como, né, o fogo, quando surgiu o fogo, o homem conseguiu dominar o fogo, teve muita gente que teve medo disso. Né? Teve gente que tinha medo de quem possuía o fogo. Só que depois, no futuro, isso mostrou para a humanidade que veio para ajudar, né? Tanto na preparação de alimentos, como até a modificação de materiais. Né? Então, assim, ajudou a desenvolver a humanidade. Tem muita gente que tem medo da inteligência artificial por conta dos empregos, né? Que vão realmente ser extintos. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente está falando menos de um século, tinha as telefonistas, tinha os leiteiros, e hoje são empregos que não existem mais. Então,
Para a gente poder se preparar, a gente tem que sempre procurar as inovações dos mercados e tentar aplicar nos nossos projetos. Por exemplo, para o futuro, as construções, tem muito arquiteto ainda hoje que não conhece o que é aspiração central. A aspiração central está no mercado desde meados de 2000. Então, assim, em vez de você ter um aspirador em casa, você tem os pontos na sua residência, você só conecta a mangueira e consegue fazer toda a aspiração. Às vezes você não precisa, às vezes você não precisa ter nem vassoura dentro de casa. Então, assim, no futuro a gente vai precisar desenvolver construções, edifícios, condomínios que tenham a opção de receber drones em casa, né? Para poder receber encomendas, ou até no futuro um pouco ainda mais distante, a gente conseguir até se locomover por drones. Então, assim, a Amazon já está fazendo entregas em algumas partes dos Estados Unidos por drones. Então, assim, é um futuro que está chegando, ele está logo ali. Então, a gente tem que começar a se preparar para essas inovações do mercado. Opa, tem mais uma perguntinha para você. Eu estou aqui para representar você que está em casa, então eu vou perguntar tudo. O papel do arquiteto. Sempre vai precisar de um arquiteto, mesmo com essa tecnologia toda? O que você acha? Atualmente, sim. Eu diria que as nossas gerações, nem as gerações dos nossos netos, vão poder se preocupar, né, com o papel do arquiteto ser substituído. Porque tem muito uma questão de sentimento, de entender o espaço, saber o que é melhor para cada família. É claro, ainda eu acredito que no futuro muito, muito distante, a gente acabe sendo substituído, mas ainda a gente vai ter grande papel. Tem muito trabalho, até porque contratar um profissional traz uma economia muito grande, a gente já mostrou aqui no nosso programa algumas vezes, às vezes 30%, 40%, né? Você contrata um profissional e economiza, porque ele sabe exatamente a quantidade de materiais, aonde você vai comprar, o acompanhamento, então faz a diferença. E tem mais uma perguntinha para você que eu vou fazer também. O que você acha que hoje é a maior inovação que você teria hoje nos seus projetos? Automação? Abre cortina, fecha cortina? É um dos? É um dos. Eu diria que isso já é realidade, né? Uma casa toda automatizada. Tem um robozinho que a Samsung criou, que é uma bolinha. Ela tem até câmera, anda pela casa inteira. Nossa! Esse robozinho, ele faz conexão com toda a sua casa que é automatizada. Por exemplo, você chega em casa, você vai começar um yoga, por exemplo, você quer as cortinas abertas. Ele já vai saber que você está ali naquele espaço que você vai fazer yoga e ele vai fazer essa abertura. Se estiver faltando alimento em casa, por exemplo, ele consegue fazer conversar com a geladeira, que a geladeira também consegue ter essa visão do que está faltando em casa. Gente, que incrível! Consegue ligar som, consegue acionar um robô, por exemplo. Esse robozinho consegue ver que o seu cachorro fez uma bagunça, né? Ele consegue acionar aquele robô aspirador e aí faz toda a limpeza e você nem sabe que teve aquela bagunça, né? Você nem acaba se estressando. Então, assim, hoje, atualmente, a gente tem essa opção de automatizar tudo em casa e tem essa opção com esse robozinho que é uma inteligência artificial, que faz todo o link dessa automatização da sua casa. Olha, gente, nós já estamos falando de hoje, né? Esse robozinho é de agora. Se quem quiser comprar, já tem esse robozinho. Gente, que incrível. Ele ainda não está no mercado brasileiro, mas você consegue importar, né? E assim, desde quando você acorda, ele viu que você acordou, já faz o seu café, já prepara o seu café, né? Faz o link com a cafeteira já faz o seu café, então você acorda, toma café, já vai se preparar. Então ele consegue fazer toda essa sua rotina, né? Programar essa sua rotina. Gente, que mundo diferente é esse, né? Meu Deus. Cezinha, tem mais foto pra gente? Olha. Essa também é uma estrutura que foi feita com o auxílio da inteligência artificial e ela, se eu não me engano, tem mais de 300 mil itens aí que foram feitos um por impressora 3D. Não é aquelas impressoras 3D gigantes que eu mostrei anteriormente, mas foi com auxílio de inteligência artificial que já aplicou iluminação dentro dessa estrutura.
tem mais uma foto. Por exemplo, esse é um tipo das próximas estruturas, fundações, é um estudo de Harvard, né, da Universidade de Harvard, de como a gente vai conseguir utilizar materiais Nossa. que nem são pensados hoje para ter estruturas muito mais leves, assim, ganhar cada vez mais alturas, ter mais resistência. Então, a gente está trabalhando com inteligência artificial, né, estudando bastante com inteligência artificial hoje em dia, para poder aplicar isso, né, daqui a alguns anos, já ser possível ver essa aplicação feita. E o custo disso, hein? Nossa, só nisso que eu penso. Quanto vai custar tudo isso, né? Tudo que é inovação, né, início, é muito oneroso. Mas conforme a tecnologia for avançando, quando mais gente for utilizando esse tipo de tecnologia, mais construtoras forem realmente investindo nesse tipo de tecnologia, vai acabar sendo mais barato. Então, no futuro, é capaz da uma casa convencional, não de alto padrão, já ser construída com impressora 3D, ter todo esse auxílio. Mas ainda hoje em dia é bem oneroso. Nossa, eu imagino. E que incrível você demonstrar para a gente o que tem hoje, na atualidade, que já tem em outros países, como que vai ficar. Você imagina o drone no espaço, né, levando as pessoas, é tanta coisa que vai vir que até assusta, né? Você fala, meu Deus. Sim, sim. Tinha muito... O pessoal falava sempre de carro voador, em 2000 já vai ter carro voador. Nossa, Ainda não... Eu acho que vai demorar um pouco para a gente começar a ver, né, esse tipo de tecnologia ser aplicada para drones, levar pessoas para se locomover, mas é algo que vai chegar, né? A gente não sabe se vai demorar, eu acho que não vai demorar cerca de 20 anos, vai ser bem antes disso, mas já está aí. Então a gente tem que saber projetar os novos edifícios para poder receber esse tipo ter esse tipo de infraestrutura para receber essas novas tecnologias. Incrível. Fico muito feliz de ter te recebido aqui. Um tema assim que dá para a gente conversar bastante. Nossa, dá para conversar muito. Quero te agradecer mais uma vez em nome da Madel por você estar aqui. Foi muito especial a gente conhecer um pouquinho mais, né, do que nos espera aí nesse futuro. E tenho certeza que a gente pode até marcar um outro programa falando aí da robótica, porque é muito interessante mesmo. E meu coração fica sempre quentinho, na espera de vocês aqui. Eu já quero mandar um grande beijo para a família do nosso convidado Gustavo. Quero mandar um beijo para todo mundo da Madel, para os meus amigos, familiares, todos que estão nos assistindo aqui na TV Mais. E tenha certeza, toda terça e quinta, às 8 da noite, a Gi vem aqui com um tema super especial que vai trazer aí muitas dicas para vocês que estão em casa. Um grande beijo e até a próxima.